Bom, galera, sejam bem-vindos. Vamos iniciar nossa revisão envolvendo a parte de calorimetria. São os conceitos básicos. Calor sensível, nós temos a fórmula, é o macete, né? O que macete, massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. E o calor latente, que é o que moleza, que é a massa vezes o calor latente. Lembrando que o calor latente, a utilidade dele é mudar de estado. Ele muda de estado, sólido para o líquido, líquido para o vapor. O calor latente. Enquanto que o calor sensível, ele vai mudar de quê? Ele muda de... Edu, Oi. o povo tá pedindo para o senhor aceitar aí na aula. Ah, tá. Obrigado. De nada. Então vamos lá. Sejam bem-vindos, galera. Então vamos que vamos. Existe o calor sensível. E aí? Beleza? Amanhã. Então o calor sensível muda a temperatura, o calor latente ele muda de estado físico. Então a prova de vocês ela vem baseada nessa parte de calorimetria. Vem alguns cálculos. Tem problema de vir alguns cálculos? Tem. Mas tem. Vou ensinar bem facinho, gente. Por exemplo, aqui, olha, eu vou colocar aqui uma tela em branco. Uma tela em branco para que você possa entender aqui. Tela em branco. Imagina só, gente, que eu tenho, ele te deu aqui uma determinada massa, a massa, vamos dizer, seja de 30 gramas, Aí ele diz que o calor específico dessa substância vale, eu vou colocar o gelo mesmo, o gelo. O calor específico do gelo seja a metade do que o da água. A metade é 0,5. Então é 0,5 calorias por grama grau Celsius. E ele diz que ele variou, o gelo ele vai variar. A temperatura do gelo estava menos de 70 graus Celsius e de repente esse gelo ele começou a esquentar. Como assim? Ele esquenta. Tu acha que ele não pode esquentar? Então o gelo está esquentando, está aumentando a temperatura dele e passa agora para menos 10 graus. Ele passa para menos e 10. Chegou mais bonito. Oi, tá chegando aí. Menos 10 graus Celsius. Então preste atenção. Professor, Oi, diga. abaixo do M é CGE? Abaixo de quê? Abaixo do M tá escrito CGE? Onde que tá escrito CGE? Tô perguntando se abaixo do M aqui tá M igual a 30 gramas, é CGE que tá escrito abaixo? Ah, tá. Cal. Aqui? Calorias por grama grau Celsius. Aqui é grama. Ah, sim, isso aqui é calor específico do gelo. Calor Ah, específico. tá, calor do gelo, né? É o calor específico do gelo, isso aqui, ó. Só que como é ruim escrever, não dá pra... Calor específico do gelo. Então a fórmula é essa, olha, se ele te dá variação de temperatura, tu vai lembrar que é o calor latente ou sensível? É o calor sensível, porque está mudando de temperatura. Então a fórmula é essa, é o Q, Ma, C,
É o que macete. Que macete. A gente já Então, deu isso, né? já essa é a revisão para a prova. Ah, tô esperto. Então, olha só. Então, a quantidade de calor. Aí tu vai pegar aqui, ó, a massa 30, né? 30 gramas. Vai multiplicar com o calor específico, que é 0,5. E a variação de temperatura aqui, ela vai ser final menos inicial. Quem é que é o final? Menos 10. Então, tu vai pegar, ó, sempre é isso. É final menos o inicial. O final é menos 10 e o inicial é 70. Então, tu vai pegar menos final menos inicial. Menos 70. Então, vai fazer isso aqui. Certo? Eu estou criando habilidade com o dedo. Olha só. Eu estou criando habilidade com o dedo. Então, aqui, quantidade de calor. 30 vezes 0,5 é a metade de 30, que é 15. Mas é a mesma coisa que você multiplicar 3 vezes 5, 15. Ó, 30 vezes a metade é 15. 30 vezes 0,5 é 15. Por quê? Porque 3 vezes 5 é 15. Ali, Pô, subtrai. multiplicado. Oi? Subtrai. Aí aqui, menos com menos mais, né? Menos com menos mais, então vai ficar 70 positivo, menos 10, que é 60. Então a quantidade de calor bem aqui foi necessária para esse gelo esquentar 15 vezes 6 é quanto? 15 vezes 3 é 45, vezes 6 é 90. Com esse zero bem aqui, é 900 carros. Certo? 900 carros. Essa parada é complicadinha. Tu acha? É só multiplicar, mano. Só pega, multiplica a massa vezes o calor específico. Aqui que tu vai ter que fazer a diferença de temperatura, né? Que é... Olha, eu não sabia que 30 vezes 0,5 era 15. Não sabia agora. Esse aqui é o macete, ó. Se tu Aham. fazer assim, ó. É só cortar os zero, né? E multiplicar o. Ó, 40 vezes a metade. Quanto é que é 40 vezes a metade? 40 vezes a metade. Porque 0,5 é metade de 1. É 20, né? Isso, 40 vezes 0,5 Ah, tô esperto, peguei a visão, peguei a visão. esse 0,5 representa a metade. Então, ou seja, você vai... Aham. Isso, lendo, é a metade do número. Qual a metade de 40? Qual a metade de 30? Entendeu? É verdade, bacana. Qual a metade de 20? Então, tu só faz... É um macete aqui, né? Só faz pegar aqui, se é a metade. É a mesma coisa que multiplicar 2 vezes 5, 10. Esse 10, entendeu? Yes. Então, vamos lá. É a metade. É aquelas... Então, aqui é 900 calorias que deu esse valor. O valor aqui deu 900 calorias. Você vai pegar a massa, multiplicar pela metade. Nesse caso, o calor específico foi a metade. O calor específico pode ser 0,8, 0,7. 1 é o calor específico da água, que eu acredito que seja o máximo da natureza, que é o maior de todos, que é 1. Não sei se tem calor específico maior. Então, nós temos aqui a massa, ou a quantidade de calor, 900 calorias. Para uma massa de 30 gramas, um calor específico 0,5, e uma variação de temperatura que é de 60, é a variação de temperatura. Multiplicando todo mundo, 900 calorias. Agora imagina só. Isso ele está perguntando qual a quantidade necessária. Será que isso ajuda para o cozinheiro numa cozinha? Não sei se vocês vê esses programas aí, o MasterChef, né? MasterChef. Aí eles vão te dizer, olha, para que a comida fique ideal, a temperatura tem que estar qual, entendeu? E existe forno que diz até qual é a quantidade de caloria que ele fornece para cozer aquele alimento. Ou seja, se você
perceber, isso aqui vai servir para te saber qual a quantidade de calor necessário para que o alimento, vamos dizer, o alimento varie 60 graus Celsius. Então eu quero só que aquele alimento varie 60 graus Celsius. Então qual é a quantidade de calor que vai ser necessária? 900 calorias. Para que varie, ó, variação de temperatura é isso aqui, né? É o final, que é o menos 10, menos o inicial, que é menos com menos vai dar mais, né? Que vai ficar mais 70. Por isso que deu a variação de temperatura, deu 60 graus Celsius. Essa é a variação de temperatura. Então, para 60 graus Celsius, que varia a temperatura, é necessário 900 calorias. Bom, gente, eu posso apagar o quadro? E professor, o senhor fez 10 mais 70, por que 60? Porque menos com mais é menos, Panguão. Tá, mas aí vai dar 60 porque isso que é a minha pergunta, Panguão. 70 menos 10 é 60. Ó, 60, 70. Tá, mas aí o senhor colocou mais aí. Por isso que Menos eu tô perguntando. 10. É porque, ó, mais 70. Ah, tá, eu não vi eu não vi o menos do 10, perdão. Isso, mais 70 menos 10 é 60 graus Não, Celsius. entendi. É porque eu tinha visto só o mais. É por isso que eu fiquei na dúvida. Cabeçudo. Adoro. Eu posso apagar o quadro, gente? Calma aí, Vai, jogador, mete. calma aí. Isso aqui eu faço de olho fechado na prova, tu é doida? Bom, Pode apagar. essa é a primeira. Falei que eu faço só essa, não as outras. Bom, se por um acaso não der tempo na nossa aula, eu dou a metade da revisão para um segundo ano e a outra metade para o outro segundo ano. Aí grava, entendeu? Aí completa as 5 questões, tá? Então, pode dar, professor, bora. Já? Então, pois é, deixa eu Sem apagar, pressão. tá gravando, não dá tempo de apagar, gente. Deixa eu continuar aqui. Ou não dá tempo de esperar vocês copiarem, que vai estar gravado, depois vocês copiam. Já copiei. Já? Então tá aqui, ó. Agora, gente, e se ele pedir para vocês a potência? Se ele pedisse para vocês, na prova de vocês, a potência. A potência, vamos dizer, a potência do forno, micro-ondas. Aí no caso, vamos dizer, para te achar a potência, você tem que saber a quantidade de calor. Vamos ver, pegar aqui. Bora, gente, tirar isso aqui. A potência é a... Onde é que tá? A gente tem que apagar isso para depois abrir de novo. É isso. Então, olha só. Ele quer saber a potência. Só que aí, vamos dizer, eu não sei como é que eu acho a potência. Gente, a forma da potência é essa. É o PET. Você vai pegar o PET, bem aqui, pegar esse PET. E o que é esse PET? É a energia pelo tempo. E a energia que eu vou trabalhar é esse aqui, ó. A energia que está sendo trabalhada é a quantidade de calor. Então eu tenho aqui a quantidade de calor pelo tempo. Então na prova de vocês, o que pode acontecer? Ele vai pedir para você achar a potência desse forno. Mas para achar a potência desse forno, você tem que saber a quantidade de calor. Então já aprendemos ali como é que acha a quantidade de calor. A quantidade de calor é o quê? É o quimacete. É o quimacetão. Tem aqui quimacete, não deu para colocar tudo. O M é a massa, o C é o calor específico e o ΔT é a variação de temperatura que nós temos aqui. Olha só. Preste atenção aqui. Para de riscar, por favor. Então, olha só. Aí ele vai te dar a massa, vai te dar o calor específico, vai te dar a temperatura. Então, você vai fazer aquele calculinho que nós fizemos ainda há pouco para achar a quantidade de calor. Então, vamos dizer que você encontrou
né, fazendo a multiplicação desses três, vamos dizer que você achou que a quantidade de calor seja 1.200 calorias, né, como exemplo. Você foi lá, achou a quantidade de calor, multiplicou a massa, o calor específico, e ali você achou a quantidade de calor 1.200 calorias, né? 1.200 calorias, você achou aqui. Bom, e ele diz qual é a potência necessária desse forno, qual a potência desse forno, para que varie a temperatura, o forno varie de 20 graus, varie de 20 graus para 80 graus Celsius. Então, gente, aí, qual é a variação de temperatura, então? A variação de temperatura será de 60 graus Celsius. Então, eu tenho aqui a variação de temperatura, 60 graus Celsius. Alguém pode me dizer por que essa variação de temperatura aqui será 60 graus Celsius? Por que será? Porque a diferença de 80 para 20? Isso, é 80 menos 20, é final menos inicial, que é 60 graus Celsius. Então, você vai pegar... É igual. Muito bem, você vai pegar, então, para achar a potência, basta você fazer essa razão. Quantidade de calor pela temperatura. Você achou bem aqui a quantidade de calor, que é 1.200, você vai multiplicar a massa, calor específico, vezes a variação de temperatura, você vai achar 1.200, vai dividir pela variação de temperatura bem aqui, que é como exemplo aqui, né, de 20 para 80, 60, então a variação de temperatura é 60 graus, né, corta as bolinhas, oi. Quanto é que eu tenho de potência aqui? Quanto é que dá isso? Quanto é a potência? 120 dividido por 6. 12 dividido por 6 é 2. Com esse zero que está aqui, né? 20. A potência, a unidade pode ser watt, ou pode ser também joules por segundo, porque é energia pelo tempo. Ok? Então, eu tenho aqui essa outra questão, bem aqui, que envolve potência. Eu acredito que as demais são teóricas. Vou apagar, tá? Calma aí. Não, pode apagar, pode apagar. Tá preparando. Então, gente, imagina só. Vocês estão conseguindo ver aí o Word? Sim. Vocês estão vendo o Word aí? Hein, meninos? Não, eu tô só vendo a tela riscada mesmo. A sua tela arriscada? Então, olha só. Três recipientes encontrados contêm porções de água pura. Essa porção são aquecidas por uma mesma fonte de calor de potência constante. O gráfico a seguir apresenta o comportamento da temperatura dessas três porções de água com o passar do tempo. A partir do gráfico, podemos afirmar que a relação entre as massas entre essas três porções. Bom, gente, imagina só, vou voltar aqui com vocês. Vou voltar. Vou apagar aqui. Ei, professor. Oi, não era para apagar? Não, calma aí, vou só dar um pulo aqui, mas pode conseguir.
Já, gente? Então, gente, olha só. Essa aqui é a outra questão que envolve aqui para vocês. Ela envolve, né, um gráfico que você vai ter que interpretar na prova, tá? Mas aí eu vou te dar a dica aqui como é que você vai interpretar isso na sua prova. Preste atenção aqui. Imagina aqui que ele te dá um gráfico que envolva temperatura e tempo. Esse é o gráfico. O gráfico da temperatura. O gráfico da temperatura. Isso aqui é temperatura, que é o tesão. Temperatura é o tesão. E aqui, na horizontal, é o Tzinho. É o Tzinho. O tesão e o Tzinho. Temperatura e tempo. Aí eu tenho aqui uma reta bem aqui. Vamos dizer que essa aqui seja uma reta A. Seja uma reta A. Aí vai bem aqui uma outra que vai ficar quase, né, só que ela vai mais longe. Essa aqui é B. Aí tem uma outra que vem daqui de baixo. Isso aqui é uma reta, tá, gente? Tem uma outra que vem daqui de baixo, que é a C. Então, olha só. Isso aqui é temperatura, vertical, temperatura. E horizontal é o tempo, tá? Horizontal, vertical, temperatura. Horizontal é o tempo. Nós temos essas duas aqui. Preste bem atenção numa coisa. Qual delas precisou de mais massa? Essa que é a pergunta da prova. Qual delas precisou de mais massa? A, B ou C? Acho que B. Olha só, preste atenção. Olha só como é que é o esquema. Esse aqui, ele começou no tempo qual? Qual é o tempo dele? Peraí, ficou horrível isso. Qual é o tempo necessário nesse caso? O tempo começou do zero, ó. Esse aqui começou do zero. Aí ele foi, o C, né? Foi aumentando, chegou até aqui, nesse ponto. Ou seja, ele estava com 0 graus Celsius e ele saiu do zero e foi até aqui onde se encontrou com o A. Isso aqui foi o C. O B, o B e o A, ele começa com uma temperatura maior. O B e o A começa com uma temperatura maior. Aí ele vai aqui, ó. Nesse caso, quando chega bem aqui, ele vai precisar de um tempo maior. Precisou de maior tempo foi quem? O B. O B precisou de mais tempo de todos. Então, olha só. Ou seja, mas em compensação ele estava com uma grande temperatura. Qual é a relação que você faz para você achar? Deixa eu só ver aqui só um instantinho. Tem gente aí esperando para entrar? Eu não já coloquei todo mundo? Deixa eu ver se tem gente aqui, gente. Para entrar aqui. Alô, Botson. Tá faltando gente para entrar aqui? Porque eu não consigo ver. Aqui tá dizendo que tá todo mundo. Bom, gente, deixa eu continuar aqui, para a gente finalizar a aula para eu poder entrar na outra sala, tá? Inclusive é do segundo ano, mas eu vou ter que finalizar aqui para entrar nessa outra sala. Bom, só para finalizar, eu tenho aqui B, eu tenho A e eu tenho C. Bem aqui. Quais são as fórmulas, qual é a relação que nós temos de massa para você saber a fórmula? Olha aqui, ó. Tenho aqui essa aqui do Quimacete. Eu tenho aqui, ó, o Quimacete. E eu tenho essa relação bem aqui da potência, que é essa quantidade de calor bem aqui, que é o macete, que é a quantidade de calor, a energia, que é o PET, né, que a gente fez ainda há pouco, é o PET.
Então, isso aqui é a energia dividido pelo tempo. Aí eu vou colocar Tzinho aqui para te ver que é o tempo. Dividido pelo tempo. Olha só. Qual é a relação que nós temos aqui da massa e da variação de temperatura? Aqui, ó, ele está dizendo aqui que quanto maior a massa, menor é a variação de temperatura. Então aqui, ó, já dá para te ter uma relação com a temperatura. Então os corpos que variou muito a temperatura, por exemplo, o A e o B, que variaram mais a temperatura, será que o A e o B variaram mais a temperatura? Ou será que foi o C que variou mais a temperatura? Olha o tamanho do C. Olha o tamanho do C. Olha o tamanho do A. O A está bem aqui, ó, o tamanho do A. Que é praticamente o mesmo tamanho do B, né? Praticamente o mesmo tamanho do B. O A e o B praticamente têm o mesmo tamanho, tem a mesma variação de temperatura. Então o C é o que vai ter mais variação de temperatura, é o maior, é o mais largo. Então você vai ver aqui a relação. E quanto maior for essa variação de temperatura, menor é o menor. Quanto maior for a variação de temperatura, menor a massa e vice-versa. Bom, a relação com o tempo, quanto mais passar o tempo, mais massa tem. Quanto mais passar o tempo, mais massa tem. Então você vai marcar, né, o gráfico disso daí, tá bom? Você vai ver quem é que tem maior massa, quem é que tem menor massa, né, verificando a variação de temperatura e a variação de tempo nessa questão bem aí. Uma outra, deixa eu ver aqui uma coisa. Então vai ser o B mesmo, que tem mais massa? Vai ser, nesse caso, tá, gente? Não significa dizer que vai ser exatamente assim, tá? Então, olha só, o comentário aqui, essa expressão mostra que a taxa de variação temporal, a variação do tempo, da temperatura, declividade da reta, é inversamente proporcional à massa. Portanto, a porção de maior massa corresponde à reta de menor declividade. Então, quando você olhar um ângulo, aquela reta que tem maior declividade, no caso foi quem é que teve maior declividade delas? Foi o A, o B ou o C? A de declínio? Aqui teve maior declividade. A maior declividade, o declínio é aquela que está mais inclinada, entendeu? Então aquela que está mais inclinada é aquela que vai ter maior massa, entendeu? E aquela que estiver menos inclinada é aquela que vai ter maior massa. No caso lá, a massa de B, realmente você acertou, era maior em relação às outras massas. Aí você vê aí quem é maior que quem. O macete é esse. Quanto mais inclinada for, maior a massa. A de maior massa é aquela reta que tem, quanto menor a declividade, quanto menos inclinado, maior a massa, tá, gente? Quanto menor a massa, maior a inclinação e vice-versa, tá bom? Então vamos lá. Uma outra questão, bem aqui. Vocês estão conseguindo me ver, não estão? Sim. Estão? Então olha só, preste atenção. Eu vou comentar as questões teóricas com vocês, tá bom? Vou comentar as questões teóricas. Quanto maior a altitude no local, quanto mais alto for aquele local, a pressão, no caso, vai ser maior ou menor quanto mais alto? Menor é a pressão, né? Menor a pressão. Claro. Quanto mais alto, menor a pressão. Bom,
Então, se eu tenho uma pressão pequena, vocês acham que para vaporizar a água lá em cima, para vaporizar a água ali, a temperatura tem que ser o quê? A temperatura deve ser menor. Se a pressão é menor, a temperatura de ebulição vai ser menor. Ou seja, em lugares de montanha, tem lugares que ele vai ferver, ele ferve a 30 graus. Aqui pra gente ferve com 100 graus. E lá com 30 graus está fervendo. Tem lugares com a temperatura do corpo. O cara toca na água, a água começa a ferver. Porque ela entra em equilíbrio térmico com a temperatura do corpo da pessoa. E a água ferve da pessoa tocar aquela água. Ou seja, lá em cima, quanto mais altitude, menor a pressão, menor é a temperatura de ebulição para ferver. Uma outra coisa, outro comentário, que pressão e temperatura são grandezas o quê? Diretamente proporcionais. Quanto maior a pressão, maior é a temperatura. Quanto mais eu pressiono, mais aumenta a temperatura. Então, logo, se eu aumento a pressão, isso quer dizer que se aumenta a pressão, a água vai ferver mais ou menos? A água ferve mais. Então, quanto maior a pressão, maior é a temperatura. Então, se eu coloco numa panela de pressão, vocês estão me escutando, não estão? Se eu coloco... Sim. Amo. Ok. Se eu coloco na panela de pressão, eu aumento a pressão, então aumenta a temperatura, ok? Aumenta a pressão, aumenta a temperatura. Numa outra questão, dependendo da panela de pressão, lá dentro, a pressão interna, ela vai estar maior em relação à pressão externa, não é isso? Lá dentro da panela vai ser maior do que a pressão do ar, né? Então a água vai ferver mais ou menos que 100 graus Celsius? Acho. Quando você coloca uma água comum para ferver, ela vai... Pergunta aí de novo. Quando você coloca numa água comum, ela ferve com 100 graus Celsius, certo? Uma panela comum. Mas quando você coloca a tampa numa panela de pressão, em que você vai aumentar a pressão interna, Ela ferve mais. vai passar de 100 ou ela vai diminuir de 100 ou vai continuar a mesma coisa? Vai aumentar. Ela Vai passar de 100. vai ser acima de 100. Por isso que o cozimento vai ser mais rápido, né? Vai ser um cozinho rápido. É. Na 4, Vai. nesta pressão, a temperatura de ebulição, no caso, ela vai, no caso da pressão, quando ela está menor que 90 graus Celsius, também tem uma outra alternativa, quando ela está menor que 90 graus Celsius, significa dizer que ela vai estar na fase gasosa, ela ainda está em gás. Então, nessa situação aí, né, para que esteja bem aqui no estado gasoso, ele tem que estar, né, pelo menos, né, nesse menor que 90 graus Celsius, ele vai estar no estado gasoso. Um outro comentário de uma outra questão que eu quero deixar aqui com vocês em relação à mudança de estado, que é a vaporização. Como é que é a vaporização? É líquido vapor ou é vapor para o líquido? Líquido vapor ou vapor para o líquido? Vaporização Líquido por vapor. é líquido por vapor. Então, líquido por vapor, repara que ele precisou receber calor ou perder calor. Se ele vapor para o líquido, para ele passar do líquido para o vapor, para ele vaporizar, ele tem que Receber calor. receber calor. Então ele está recebendo calor ali, e nesse caso, no momento da mudança de estado físico, houve mudança de temperatura, esquentou mais para mudar de estado físico, igual como a gente pensava. Tu acha que para ele vaporizar, ele tem que esquentar? Bom, ele começa a esquentar, mas ele não muda de estado. Ele só vai mudar de estado, vamos dizer, quando ele chega no 100 graus Celsius. Quando ele chega no 100, ele já está quente o suficiente para passar para o vapor. Mas quando ele está mudando do líquido para o vapor, ele vai continuar com 100 graus Celsius.
Quando acabar a mudança de estado, aí ele volta a mudar de novo de temperatura. Ou ele muda de estado, ou ele muda de temperatura. Então, olha aí, na mudança de vaporização, qualquer mudança de estado, a temperatura vai permanecer constante, ok? Um outro comentário de uma outra questão. Então, quando dois ou mais corpos são colocados no recipiente termicamente isolado, Essa é outra questão? é uma outra questão. Quando você coloca um recipiente, vários corpos de diferente temperatura. Exemplo, vocês aí no quarto de vocês. Tem vários objetos aí. Na sala, no quarto. Tem vários objetos que vocês estão vendo aí. Esses objetos ali, eles antes estavam com temperatura diferente. Mas com o passar do tempo, um começou a dar para o outro. Ele começou a dar calor para o outro, até que eles atingissem o equilíbrio térmico. E esse equilíbrio térmico significa dizer que todos entraram na mesma temperatura. Tá?